Olá, estudante do primeiro série. Oi, você que está assistindo. Eu sou a professora Caroline e agora vamos para a aula 34 de Sociologia, sobre tipos ideais e ação social. Vamos lá? Então, na aula anterior, vimos que o sociólogo alemão Max Weber aperfeiçoou o método de pesquisa sociológico com a sociologia compreensiva. Esse método propõe entender a vida em sociedade a partir da compreensão das motivações das ações dos indivíduos em suas interações sociais. Então, Weber ele desenvolve um método novo de entendimento da sociedade chamado sociologia compreensiva. Eu vou entender a sociedade compreendendo os indivíduos, compreendendo o que motiva o indivíduo a agir, porque é o indivíduo que vai construir a sociedade. Vamos continuar? Na aula de hoje, veremos dois dos principais conceitos de Weber, tipo ideal e ação social. Para relembrar o conteúdo, vamos fazer um quiz. Então, para a gente lembrar essa sequência de aulas, vamos fazer um quiz. Sobre a sociologia compreensiva, de acordo com Max Weber, assinale a opção correta. Letra A. A sociologia compreensiva quer compreender as motivações que levam os indivíduos a agir. Letra B. A sociologia compreensiva quer fortalecer as instituições sociais, pois são elas que formam os indivíduos. Marque a alternativa correta e a gente já volta para corrigir. Vamos lá, vamos ver quem está lembrando bem do conteúdo, está afiado no Weber. Correto, letra A. A sociologia compreensiva quer compreender as motivações que levam os indivíduos a agir. Então, para o Weber, o indivíduo ele tem motivação, ele tem vontade, ele tem subjetividade, ele tem opiniões e ele age embasado nessas motivações. Então, a sociologia é que tem que entender essas motivações para entender a sociedade. Sociologia compreensiva. Weber propôs avanços na pesquisa sociológica. Ao propor a sociologia compreensiva, ele deu destaque ao papel do indivíduo na construção da realidade. E mais, Weber destacou que esse indivíduo tem motivações, escolhas, valores e intenções em relação aos outros indivíduos. Então, gente, mais uma vez que a gente está debatendo nas outras aulas, o Weber ele faz um método de pesquisa oposto ao do Durkheim, né? Agora, para o Weber, é o indivíduo que constrói a sociedade. E o indivíduo ele tem a sua subjetividade, ele tem as suas vontades, as suas motivações, as suas intenções. Tá? E é a partir deste indivíduo, com essas motivações, que a sociedade vai ser formada. Lembra numa aula passada que eu falei da lei da melancia, que tentaram proibir a venda de melancia? Por que essa lei não pegou? Porque os indivíduos não viram sentido, eles não tinham motivação para seguir, eles não entendiam aquela lei não fazia sentido. Então, se o indivíduo não tem motivação para agir, a sociedade não funciona. Então, é a partir do indivíduo que a sociedade vai ser construída. Vamos continuar? Ciência. Contudo, por ter como ponto de partida o indivíduo, para Weber a realidade tem significados infinitos. Então, como podemos estudá-la? A proposta desenvolvida por Weber é a criação de conceitos que são como modelos que não existem na vida cotidiana, mas auxiliam a compreensão da vida em sociedade. Então, gente, a gente está vendo que na sociologia existem diferentes teorias. Cada uma vai olhar com um ponto de vista para a realidade. O Weber propõe que é o indivíduo que constrói a sociedade, tá? Mas se o indivíduo tem tanta subjetividade, tantas opiniões, pode mudar de ideia a qualquer momento, como que eu vou estudar esse indivíduo? Se ele tem infinitas motivações, através de modelos. Pensa assim, lá no seu bairro tem um problema social e eu quero resolver um problema. Por exemplo, o asfalto de uma rua. E aí eu quero saber qual a opinião daquelas pessoas.
né, de todas as pessoas que moram naquele bairro. Eu vou poder entender a opinião exata de cada um, a motivação de cada um vai escrever um texto sobre o que acha sobre aquele problema social? Não. O que eu posso fazer para conseguir saber a opinião de todo mundo? Fazer um questionário, por exemplo. Aí eu crio modelos, tópicos, né, em que as pessoas vão enquadrar a sua opinião no que está escrito naquele questionário. Né? É mais ou menos isso que o Weber vai propor, criar modelos de motivações, o que levam, em geral, o que ele observa que é mais regular, o tipo de motivação que os indivíduos têm, para entender essa sociedade. Então, ele vai criar esses modelos para entender a sociedade. Modelo a partir do que ele vê que é mais comum existir como motivação dos indivíduos na sociedade. Então, é mais ou menos essa ideia. Eu quero fazer um questionário, entender o meu bairro, mas eu não tenho como entrevistar todas as pessoas do meu bairro, da minha cidade, do meu país. Então, como que eu vou entender aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas? Eu crio um modelo de questionário, né? Crio categorias que elas não existem na realidade, mas elas fazem parte de uma média, né, de opiniões das pessoas e que as pessoas vão se enquadrar e eu vou poder resolver e entender a minha sociedade a partir daquele questionário. É mais ou menos por aí para a gente conseguir compreender melhor. Mas vamos continuar que a gente vai aprofundar um pouco mais o conteúdo. Para o conhecimento científico ser válido, ele deve ser comprovado, isto é, a teoria deve estar adequada aos fatos. O Weber propõe romper tanto com o cientificismo, dedução do real a partir de conceitos teóricos, como também com o empiricismo, a apreensão do real apenas pela observação. Então, olha, antes do Weber, a ciência era feita ou eu pensando sobre um fenômeno, então a partir das minhas ideias, eu vou enquadrar o que eu vejo na realidade, cientificismo, ou o empiricismo. Outra ideia era eu observar o real e a partir do real, do que eu observo, eu criar a teoria científica. Lembra que eu falei da ideia do questionário? Eu vou mesclar essas duas ideias, tá? Ao mesmo tempo, eu vou fazer uma reflexão teórica, mas a partir do que eu vejo na realidade, tá? Então, o Weber está criando um método de pesquisa que está entre o campo apenas da teoria, apenas das ideias para entender o mundo e também está entre a ideia de que a ciência ela deve só observar o real, toda a minha opinião científica tem que ser da observação do real. Então, ele vai achar um meio termo e a gente vai ver isso na aula de hoje. Então, por isso que o Weber representa um avanço no campo da ciência e esse método é utilizado por nós até hoje. Então, quiz, tá? Weber propõe criar modelos para estudar a vida em sociedade, mas que devem ser comprovados frente à realidade. Letra A, a afirmação é falsa, letra B, a afirmação é verdadeira. Marquem que a gente já volta para corrigir e entender mais sobre a teoria do Weber. Vamos lá? Então, a afirmativa é verdadeira, tá? O Weber, ele propõe criar modelos teóricos, né, que vão auxiliar no entendimento da realidade, porque para ele a realidade ele é um olhar, a ciência é um olhar sobre a realidade e esse conhecimento científico deve ser comprovado. Ele cria um método diferente do que havia antes, cientificismo das ideias e o empirismo a partir da observação pura da realidade. Mas esse novo método também tem que ser comprovado para ser considerado científico. Tipo ideal. Mas como explicar a realidade a partir do indivíduo? Uma realidade infinita e cheia de possibilidades. O que nessa realidade deve ser analisado? Para Weber, a realidade é infinita e por isso deve ser recortada para ser compreendida, mas sem que comprometa a objetividade científica. Então, mais uma vez, o Weber está falando, a realidade é infinita, eu tenho diversas opiniões, mas é possível eu conseguir uma objetividade,
um olhar científico que deve ser comprovado. O cientista faz uma seleção subjetiva dos fatos que vai estudar, a partir de sua história, seus valores e ideias. Isso significa que ele decide o que analisar com base em julgamentos fundamentados em seus valores pessoais. A partir desse momento subjetivo, Weber constrói um método de análise para atingir a objetividade. Então, mais uma vez, o Weber fala, a ciência deve ser comprovada. Né? A ciência ela deve comprovar e chegar o mais próximo possível da realidade, mas essa realidade é infinita. E por outro lado, o próprio cientista tem os seus próprios valores e suas próprias opiniões. Então, como ele vai conseguir um conhecimento objetivo científico, tá? Pensa assim, o que você quer fazer de faculdade, de vestibular? Você está escolhendo isso pela sua subjetividade, pela sua trajetória, pelas suas opiniões, né? E depois, né, quando você estiver fazendo a faculdade, você vai ter que escolher um tema para pesquisar. Esse tema você não vai escolher aleatoriamente, é a partir dos seus próprios gostos. Então, o Weber fala que essa subjetividade, ela está na realidade, está no próprio cientista, mas é possível alcançar a objetividade. A objetividade é que ele está falando, o conhecimento que chega mais próximo da realidade pode ser comprovado. Como? Isso que nós vamos ver agora, né? Os resultados serão considerados objetivos científicos se eles puderem ser comprovados. De fato, Weber quer entender a causalidade das ações sociais, ou seja, demonstrar que um fato A irá causar um fato B. A ciência, mesmo em uma realidade construída pelas subjetividades dos indivíduos, pode ser objetiva, desde que crie teorias sobre os acontecimentos e possa ser comprovada. Então, para o Weber, há uma motivação que leva uma ação e cria uma realidade. Eu tenho que comprovar essa causalidade, que a motivação causa a ação que causa a vida em sociedade. Então, é possível eu compreender isso através de uma teoria. E como que o Weber vai fazer isso? Através de um método de pesquisa, né, em que a análise da ação dos indivíduos estão ligadas a uma ferramenta de pesquisa chamada tipo ideal. Né? Os tipos ideais são formulados pelo pesquisador com base em regularidades sociais encontrados por ele na vida social. Então, o tipo ideal é uma ferramenta de pesquisa que o Weber cria para entender a sociedade. É a ideia lá do questionário que a gente conversou no começo da aula, lembra? Eu não vou criar categorias dentro do meu questionário com todas as opiniões possíveis de todas as pessoas. Eu vou criar algumas categorias que são as ideias mais comuns que eu encontro naquele grupo, naquela escola, naquele bairro. Esses são os tipos ideais, né? Modelos, categorias que me ajudam a entender a realidade, mas essas categorias não vêm da minha cabeça, não vêm das ideias, elas vêm do que eu encontro na vida social, do que é mais comum na vida social. Tá bom? Então, o tipo ideal é um conceito importantíssimo para o Weber e são esses modelos que ajudam a entender a sociedade. Vamos fazer um quiz para ver se a gente conseguiu compreender certinho essa ideia tão importante? O que são tipos ideais? Letra A. São modelos construídos pela ciência para auxiliarem na compreensão da realidade. Ou letra B. São a própria realidade da sociedade e identificam todas as ações e motivações possíveis que os indivíduos podem ter. Copiem e marquem a questão correta e a gente volta para corrigir. Vamos corrigir? Então, os tipos ideais, letra A, são modelos construídos pela ciência para auxiliarem na compreensão da realidade. O tipo ideal é uma ferramenta de pesquisa, ela não existe na realidade, tá? Mas ela é um modelo construído a partir da realidade
para ajudar a entender essa realidade. Lembra da ideia do questionário que a gente estava falando até agora, né? Então, vamos continuar. Tipo ideal. É importante ressaltar que, para Weber, esses tipos ideais nunca correspondem exatamente ao que acontece na realidade cotidiana. Eles são, na verdade, aproximações teóricas da realidade, então, uma ferramenta de pesquisa. Os indivíduos agem como querem? Weber responde que não, pois os indivíduos só agem em relação ao comportamento dos outros indivíduos. É a partir disso que ele não realiza uma ação como bem entende. Isso ele chama de juízo de possibilidades. São as regras e a ordem social que acontecem quando os indivíduos aceitam as normas como se fossem naturais. E quando as normas se tornam naturais, criam-se as ações esperadas de todos os indivíduos e grupos numa determinada sociedade. Então veja, o Weber falou, a gente está conversando sobre a subjetividade, que o indivíduo ele tem vontade, ele tem opinião, ele tem a sua trajetória de vida que influencia nas suas escolhas, ele pode mudar de ideia a qualquer momento, mas você pode fazer o que você bem entende na sua vida? A gente sabe que não, né? E por que isso não acontece? Se é o próprio indivíduo que cria a sociedade? Porque o Weber diz que há um juízo de possibilidades. A gente sabe até onde a gente pode ir, né? A gente sabe o que é esperado de nós pelos outros indivíduos. E que os próprios indivíduos naturalizam, ou seja, entendem como natural certos comportamentos e outros comportamentos não. Tá? E quando nós entendemos que certos comportamentos são os naturais ou os adequados que a gente deve ter em sociedade, tudo que sai dentro dessa ideia do que é o certo passa a ser errado. Então a gente sempre age pensando no que o outro vai achar ou na expectativa que o outro tem da gente. Tá? Então, por isso que, apesar da instituição não exercer influência sobre a gente, como diria o Durkheim, o Weber diz, os próprios indivíduos, eles regulam o comportamento e por isso que cada um não pode fazer o que bem entende, a hora que bem entende. Então, aqui um outro conceito importante, você vai ver durante todo o ensino médio e depois também durante toda a sua vida acadêmica, quem for continuar na faculdade. Esse conceito é central do Weber, ação social. Vamos ler? Para Weber, a sociologia é compreender o sentido das ações sociais e entender o que as causa. Entre as infinidades de ações desenvolvidas pelos indivíduos, Weber construiu quatro tipos de ideais de ação social. Então, ele diz que todo indivíduo age com uma motivação e essa ação é pensada em relação ao outro indivíduo. Tá? Então, essas ações que a gente tem uma motivação e que está relacionado aos outros são as ações sociais. A sociologia, para Weber, é a ciência que estuda a ação social. E ele cria quatro tipos ideais, lembra? Modelos. Tipo ideal não é que todas as ações são essas quatro, mas essas são as principais. E essas ações sociais vão ajudar a gente a entender todas as ações dos indivíduos. Então, elas são racional com relação a fins, racional com relação a valores, tradicional e afetiva. Vamos ver agora uma a uma. Ação racional com relação a fins. Tem como base a expectativa de alcançar um fim racionalmente esperado. Por exemplo, estudar para aprender e tirar as boas notas. Então, a ação racional com relação a fins, racional tem a ver com a capacidade de raciocinar, de pensar. Então, é quando a gente pensa em agir, mas por um determinado objetivo. Por exemplo, eu quero aprender e quero tirar boas notas. Então, eu tenho uma ação racional estudando. Tá? Eu estou fazendo isso pensando no meu objetivo que eu vou alcançar, tá? Pensando racionalmente em relação aos fins, ok? B. Ação racional com relação a valores. É determinada pela crença em algum valor que poderá ser ético, religioso, político ou estético. A motivação não tem relação direta com o resultado da ação, mas com o valor que dá sentido à ação. Então, a ação social com relação a fins, eu busco um objetivo. Eu quero perder peso, eu vou fazer uma dieta. Eu quero tirar boa nota, eu vou estudar. Na relação racional com relação a valores, não é o objetivo, mas é o sentimento que me leva a agir. Tá? Por exemplo, ele traz o exemplo da caridade. Eu sei que a caridade não vai resolver todos os problemas do mundo, mas eu estou agindo de acordo com o meu valor. Tá? Então, o meu objetivo é seguir o valor, o que eu acredito que é certo, né? O que eu devo fazer. Isso é uma ação racional com relação a valores. Tá?
Outra ação racional outra ação social, perdão, é a ação tradicional. Se orienta pela tradição de um modo de agir de membros do seu grupo, exemplo, o consumo de certos alimentos. Então, as outras ações que a gente viu agora, elas são racionais. Eu estou pensando em conseguir um objetivo, ou um fim, e eu vou agir querendo aquele fim, ou eu estou raciocinando para seguir uma ação de acordo com os meus valores. Uma ação tradicional, o Weber diz que ela não é, uma ação tradicional, perdão, não é racional, porque eu só estou seguindo o que é costume, né? Então, por exemplo, o consumo de certos alimentos. Se na minha região é costume a gente não comer carne ou não comer algum tipo de alimento, eu só sigo aquela tradição. Eu não estou raciocinando particularmente se eu vou seguir ou não, escolhendo. É uma ação que eu sigo por tradição, por costumes, né? Pensa as festas juninas, né? Às vezes você, pequenininho, nem sabe o que está acontecendo, mas é uma ação tradicional que todo mundo faz e aí você faz também. Por quê? Porque é um costume da sua sociedade. Outro tipo é a ação afetiva. Se fundamenta em emoções e afetos, isto é, não se refere prioritariamente ao fim ou a um valor, mas a um sentimento, por exemplo, uma briga de trânsito, né? E outro exemplo, por exemplo, né, quando você age apaixonado, você não está agindo racionalmente, às vezes você faz coisas que você nem faria, mas é o sentimento que te leva a agir daquela maneira, tá? Então, a ação é afetiva. Então, para serem tipos ideais, essas 4 ações sociais não são observadas em sua forma pura na realidade, mas com base nessas construções teóricas é possível observar a realidade e constatar que algumas ações individuais são caracterizadas por um ou mais tipos ideais. Então, lembra, o Weber fala que o tipo ideal nos ajuda a entender, mas ela não é a realidade. Todas as pessoas só agem por esses 4 motivos? Não. Mas esses 4 tipos de ações sociais, com 4 tipos de motivação diferentes, são os principais motivos que nos levam a agir. Mas, por exemplo, ir para a escola, o que te motivava? Era a afetividade com a merenda? Era porque era uma tradição e todo mundo te obrigava? É porque você quer conseguir um bom emprego e quer conseguir estudar? É uma ação em relação a fins? Veja que numa ação podem ter várias motivações. Então, uma ação de um indivíduo pode ter várias ações juntas, como esse exemplo da escola. Então, vamos para a nossa atividade final da aula. A respeito do conceito de Max Weber de ação social, é correto afirmar que, né, marquem a resposta correta, letra A, B ou C. E a gente volta para corrigir. Então, vamos lá? Ação social de Weber, né, é a conduta humana, letra C, a conduta humana dotada de sentido,
o indivíduo produz por meio de valores sociais de sua motivação. Então, a ação social é essa ação que tem uma motivação e que leva em conta as expectativas ou influencia outros indivíduos, está relacionado aos outros indivíduos. Conclusão, na aula de hoje vimos os conceitos de tipo ideal e ação social que são fundamentais nas ciências sociais. Na próxima aula faremos uma retomada das principais ideias sobre a teoria do Max Weber. Então é isso, esses dois conceitos são importantíssimos, vocês vão ver eles até o final do ensino médio. Então revejam a aula, se for necessário, ela fica disponível no YouTube. Bons estudos e até a próxima aula.